Sem mais delongas, queridos, abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 19, verso 13. Atos, livro de Atos, você que está em casa, abra, liga a sua Bíblia em Atos, capítulo 19, a partir do verso 13. Amém? Vamos orar antes da gente ler esse texto. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo que o Senhor já fez até aqui. Te agradecemos pela sua manifestação, pelas palavras que o Senhor já plantou no nosso coração aqui nesse lugar hoje. Te agradecemos, Jesus, pela sua fidelidade, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu poder e pela sua manifestação, Deus, que trouxe paz nos nossos corações aqui. Que Deus, que agora aqui a sua palavra, que ela entre nos nossos corações e não encontre barreiras, Deus, mas que ela encontre, Deus, que a sua palavra agora encontre no nosso coração uma terra fértil e que ela possa ser germinada em boa terra e possa produzir bons frutos. Frutos, Deus, que além de atingir nossas vidas, além de trabalhar conosco, eles fazem o seu reino crescer e frutificar. Então, Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, que a sua palavra trabalhe conosco, fale conosco e encha os nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 19, a partir do verso 13, fala assim: alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído de espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. E o fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Amém. Queridos, essa passagem ela é famosa, de Atos 19, porque esse acontecimento ele chama atenção, né? E por isso ela é uma passagem bem famosa aí, no momento que esses homens tentam expulsar esse espírito maligno, usando o nome de Jesus, e usando também o nome de Paulo, né? Eu expulso você em nome de Jesus, a quem Paulo prega. É uma fala que demonstra que esses jovens eles não conheciam Jesus, eles não tinham um relacionamento com Jesus. Olha, eu estou expulsando você em nome do Jesus que o Paulo prega, ou seja, não há neles conhecimento ou sabedoria a respeito de quem era Jesus. E nos versos anteriores, nos versos 11 e 12, nós vamos ler relatos do poder de Deus se manifestando através da vida de Paulo de forma miraculosa. Então, os versos anteriores vão falar para nós que Paulo, através da vida de Paulo, vários milagres e várias coisas miraculosas aconteciam. Isso vai estar no verso 11. No verso 12, nós vamos ler algo que chama atenção também, que vai dizer que alguns lenços ou panos que entravam em contato com o corpo de Paulo, esses lenços eram levados a alguns enfermos, e essas pessoas elas eram curadas. Então, olha o poder ou a dimensão daquilo que o Espírito fazia através da vida de Paulo. Isso não era uma coisa específica da vida de Paulo, essas manifestações ocorriam também com os demais apóstolos, e até com os outros líderes da igreja, com diáconos, como a gente vai ler quando Estevão começa a pregar e a profetizar, e você vai ver que Estevão também, através da vida dele, que era um diácono, não era um apóstolo, mas através da vida de Estevão, milagres, coisas miraculosas aconteciam.
através dos outros apóstolos também, é claro, esses milagres aconteciam. Em Atos 5,15, nós vamos ler um momento em que os enfermos eram colocados em macas, eram colocados no chão, para quando Pedro passasse, pelo menos a sombra de Pedro pudesse ser projetada sobre aqueles enfermos, para que eles fossem curados. Olha a dimensão do manifestar do Espírito Santo na vida desses homens, as coisas miraculosas que aconteciam na vida desses homens. E aqui em Atos 19, esses 7 jovens, eles não foram os primeiros e nem os últimos, né, a tentar invocar o nome de Jesus, ou a tentar acessar o poder que há no nome de Jesus e o poder que há pelo Espírito Santo de Deus de forma inadequada. Eles não foram os primeiros e muito menos os últimos. Até hoje a gente vê coisas desse nível, coisas desse patamar. Nós vamos ler em Atos ainda, a gente consegue ler a história, no capítulo 8, a gente consegue ler a história de Simão, o mágico, que era alguém que se movimentava semelhante ao que esses jovens estavam fazendo. Simão, o mágico, era um homem muito famoso, que fazia mágicas no meio do povo, que realizava atos de magia no meio do povo, e por isso ele era muito famoso. Então teve um momento que Simão, esse mágico, ele se encontra com Pedro e João, e ele vê Pedro e João se movendo através do Espírito Santo, e ele vai até Pedro e João e tenta comprar, oferece a eles dinheiro em troca do poder do Espírito Santo. Olha, eu quero esse negócio que vocês têm, então eu ofereço dinheiro a vocês, ou seja, tentando outra vez acessar o poder que há no nome de Jesus, acessar o poder que há no Espírito Santo de uma forma inadequada. Pedro vai olhar para ele e vai falar: se arrependa e peça que o Senhor perdoe o propósito do seu coração. E aqui é algo para a gente começar a pensar, e talvez a questão seja essa: o propósito do coração. Qual que era, talvez, o propósito do coração daqueles 7 jovens que eram exorcistas ambulantes? Ou seja, que ficavam indo de lugar em lugar, né, a caça de pessoas que estavam possuídas de espíritos malignos, para que pudessem expulsar esses espíritos. Qual que era o propósito do coração deles? O que eles queriam com isso? Talvez reconhecimento, talvez eles cobravam alguma quantia em dinheiro para poder tentar expulsar aquele demônio. Talvez eles queriam a fama, né? Uau, os exorcistas estão chegando aqui na cidade, agora o bicho vai pegar, agora as coisas vão acontecer, né? Então talvez eles queriam, talvez essa fosse a motivação do coração deles. E a verdade é que eles estavam falando num nome que eles não conheciam. E dá a entender que nem Paulo eles conheciam também, que eles sabiam apenas da fama, de quem era Paulo, que se movia fazendo aqueles milagres todos. E esses jovens, eles foram tremendamente envergonhados. Eles tomaram a surra do demoniado, os 7. O cara não estava sozinho, né? Ele estava com a coisa ruim nele, mas ele bateu nos 7. E ele não só bateu, como deixou eles nus, eles fugiam, pelados e feridos. Pensa o tamanho da vergonha sobre esses jovens. E esse episódio em Éfeso chama tanta atenção, e é um episódio que a gente olha e acha até um episódio diferente, né, na palavra, como tem vários outros episódios assim em Atos. E esse episódio fez com que fosse gerado naquele lugar temor do Senhor. Então Jesus e Deus, a sua infinita graça e sabedoria, faz com que esse episódio produzisse temor e pessoas começam a se converter. Tipo assim, cara, você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu com aqueles jovens? Então o nome de Jesus começa a ganhar força, de modo que a gente leu ainda aí, que alguns magos chegaram e começaram a confessar o que faziam, e queimaram os seus livros ali, e a quantidade de livros queimados chegou a 50 mil denários. Ou seja, um denário é o dinheiro que você paga para o trabalhador braçal um dia trabalhar para você. Ou seja, é a diária de um trabalhador. Então você tinha ali 50 mil diárias de trabalhador, 50 mil dias de trabalho sendo queimados ali, porque aqueles homens entenderam que havia um poder maior do que o poder que eles julgavam receber ou ler ou entender naqueles livros de magia, que não fosse do nome de Jesus. Então essas coisas miraculosas aconteciam ali. Mas o que eu queria mesmo analisar de toda essa história, talvez o que chama mais atenção é o diálogo ali. É o que o espírito maligno chega e diz para aqueles jovens, para aqueles 7 jovens. Ele vai falar: eu conheço Jesus. E eu sei quem é Paulo. E aí vem o nome dessa palavra. Mas vós, quem sois? Quem são vocês? E é óbvio que ele conhecia Jesus.
É claro que ele conhecia Jesus. A surpresa não está aqui. A surpresa não está no fato do diabo dizer que conhece Jesus. Porque o nome de Jesus tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus tem toda a autoridade, todo poder em qualquer lugar que seja. Não há limites para o poder do nome de Jesus. Não há limites para o poder do Senhor Jesus e para aquilo que Ele possa fazer. Então não nos surpreende Ele dizer, eu conheço Jesus. A surpresa é Ele dizer, eu conheço o homem de que vocês estão falando. Eu conheço Jesus, mas eu também sei quem é Paulo. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, por quê? Que espécie de cristão era Paulo? Que tipo de cristão era Paulo e como ele conduzia a vida dele para que ele pudesse ter, para que a gente pudesse ouvir isso? Eu também sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? E a gente tem que trazer essa pergunta para nós. E nós? Quem nós somos? Que tipo de cristãos nós somos? E o objetivo não é fazer essa pergunta para apontar o dedo para mim ou para ninguém e falar assim, tá vendo? Cristão xixelento que você é, o cristão pequeno que você é, o crente sem vergonha que você é. Não, 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 a intenção não é essa. Essa pergunta, quem nós somos, que tipo de cristãos nós somos, ela é genuína e é necessário coragem para fazê-la. Quem nós somos? Que tipo de cristãos nós somos? A gente vai levando nossa vida aqui na igreja e que tipo de crente nós somos? Porque deve ser muito ruim você chegar para expulsar um demônio e ele falar assim, quem é você? Misericórdia, né, gente? Inclusive, possessões nos nossos dias são coisas raras. Eu tenho para mim que o inferno não se apodera mais dos corpos, ele se apodera das ideias. Nós não temos mais corpos possuídos, nós temos ideias na mente das pessoas possuídas pelo inferno. E que precisam ser expulsas. Amém? Mas isso é outra história. Mas a questão nem é a gente pensar no tipo de crente que a gente é, para a gente chegar diante e ouvir do trem ruim, né? Não, eu te conheço, você é o fulano lá da Alcance. Não, não. O pior para mim é chegar diante do Senhor Jesus, no grande dia dele, e ele dizer para mim assim, quem é você? Eu não te conheço. Aparta-te de mim. Pior é isso. Então é por isso que nós temos que ter coragem de pensar que tipo de cristãos nós somos. Porque com certeza Deus ele tem propósitos, coisas que Ele deseja e que Ele vai fazer através da sua vida, para que o reino dEle cresça e avance e alcance outras pessoas. Ele tem esses propósitos na sua vida. Ele tem coisas para fazer através de você e que Ele vai fazer somente através de você. A grande pergunta é se nós somos resposta ao que Deus tem, a esse nível aqui. Sabe por que aquele demônio, por que aquele espírito maligno conhecia Paulo? Porque ele podia contabilizar os prejuízos do inferno por causa da ação do Espírito de Deus na vida de Paulo. É por isso que ele conhecia. Porque ele podia contabilizar. Por causa desse cara e do poder que age na vida dele. Olha aqui a lista de prejuízos que nós já tivemos. Pensa o escritório do inferno falando assim. E a pergunta é, eu e você, sendo cristãos, vivendo o propósito de Deus para nossas vidas, que prejuízos há no inferno? Por causa das ações que nós conduzimos, por causa das ações que nós executamos todos os dias. Amém? Eu estou correndo aqui porque alguém pregou antes de mim. Tá bom? Então eu já vou pular aqui. Ei, André, eu fiquei magoado. Estou brincando, André. Amém? Então a pergunta é essa. Que tipo de crente eu sou? Que tipo de crente você é? E eu queria convidar você para a gente olhar para alguns aspectos da vida de Paulo. Que não eram específicos só da vida de Paulo, mas a gente vai analisar porque é ele que está aqui em ênfase. Mas isso eram aspectos específicos da vida daqueles homens, da vida daqueles cristãos. Em primeiro lugar,
Paulo ele teve um encontro com Jesus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E se você talvez está aqui, ou se você está em casa e você não está nos caminhos do Senhor, ou não teve um encontro com Jesus ainda, você precisa ter um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque Paulo, até o capítulo 8 aqui, e você vai ver chamar ele de Saulo, não é que Saulo virou Paulo, é o mesmo nome, tá? É um nome numa língua, outro nome noutra língua. Então é a mesma coisa. Mas aqui a gente vai ver Paulo se movendo, e ele era um judeu, e ele acreditava que os seguidores de Jesus tinham que ser presos, porque eles estavam disseminando uma nova seita, eles estavam disseminando algo, e ele via aqueles homens, ele via aquelas famílias, os seguidores do caminho, do chamado caminho, como inimigos daquilo que ele defendia, como inimigos do Deus que ele defendia. E ele começa a perseguir essas pessoas. Então Paulo se movia pelas suas perspectivas, pela sua visão da vida, e ele acreditava naquilo, e então ele cumpria aquelas coisas. Mas um dia, indo para Damasco, no caminho para Damasco, a gente vai ler isso em Atos capítulo 9, no caminho para Damasco, de repente Jesus aparece para Paulo, Jesus se revela para ele ali, e vai dizer para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você me persegue? E naquele momento ele teve um encontro com o Senhor, a luz, aquele brilho intenso da glória de Jesus cega Paulo. Ele entra para Damasco e fica 3 dias cego. Ele teve um encontro com Jesus. Até que Ananias, um homem fiel, um servo fiel do Senhor, foi orar por Paulo. E a hora que Ananias coloca a mão sobre Paulo, escamas, como que escamas caem dos olhos de Paulo, e ele é cheio do Espírito Santo. E agora, a partir de agora, ele passa a enxergar a vida de uma outra perspectiva. Paulo teve um encontro com Jesus. Nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. As escamas caíram dos nossos olhos. Por quais perspectivas a gente guia a nossa vida? Como que a gente analisa as coisas e guia a nossa conduta? E ele só teve condição de ter isso. Ele só teve condição porque ele teve um encontro real com o Senhor. E ele foi cheio do Espírito Santo nesse encontro. E é interessante quando em Atos capítulo 17, no verso 28, parte A do versículo, Paulo está em Atenas falando com os atenienses, pregando para eles, e ele vai dizer: porque nele, olha só que declaração forte, eu amo esse versículo, porque nele, pois nele, vivemos, nos movemos e existimos. Olha que forte isso. Ele está dizendo: nele, no Senhor, no Filho, no Espírito Santo, eu vivo. Quer dizer que eu respiro isso. Eu respiro essas coisas. Nele eu me movo. Quer dizer que eu me movimento, as minhas decisões, as coisas que eu faço, elas são fundamentadas no Espírito. E o último para mim é o mais impressionante. Nele eu existo. A consciência de existência do ser está fundamentada em ter o Espírito em mim. Quer dizer que se eu não tenho o Espírito em mim, eu não existo. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está falando. Da profundidade da visitação do Espírito de Deus na vida desse homem, e ele passa a viver, e ele passa a se mover, e ele passa a existir em função desse Espírito. E você várias vezes em Atos vai ler: o Espírito conduziu Paulo, e o Espírito disse, e o Espírito fez, e o Espírito falou. Você vai ver o homem se movendo em função desse Espírito. Paulo teve um encontro com Jesus. E a questão é que talvez a nossa relação com o Espírito, ela é fundamentada em momentos ou em ambientes muito específicos. Como assim? Para muitos de nós, o Espírito ele vai agir nesse lugar, num momento muito específico. E nós vamos gritar, e chorar, e cantar, e pronto. A gente vai embora para casa, e vida que segue. É maravilhoso experimentar o que Deus faz aqui, como Ele fez no domingo passado, amém? É maravilhoso experimentar o que Deus faz, como Ele vem mostrando para nós que Ele faz quando Ele quiser, independente do homem que está aqui, independente das pessoas que estão aqui, Ele é Deus. Isso é maravilhoso. Mas nós não podemos restringir o que o Espírito faz a esse momento específico, e nós vamos embora. Deixa eu te falar uma coisa: amanhã é segunda-feira, e você ainda tem que estar cheio do Espírito amanhã. A gente não pode vir aqui e se encher
E aí vai, segunda, e o nosso gráfico de força e de ação no espírito e de poder vai diminuindo, porque segunda-feira vem, ela traz as suas demandas e seus problemas, aí diminui um pouquinho. É um gráfico decrescente, é uma reta decrescente, né, Alcilene? É isso aí, né? Então, tá lá. Terça-feira, mais problema, aí diminui mais um pouco. E quarta, e quinta, e sexta-feira, se soprar perto de você, você cai. Sábado, então, misericórdia, mas domingo você vem se encher. Isso aqui não é posto de gasolina. Para você vir se encher e passar a semana. Não é assim que funciona. Não é assim que tem que funcionar. Nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus, diariamente cheios e diariamente sedentos, porque Ele é eterno. Olha que loucura. Olha que loucura. Diariamente cheios e diariamente sedentos, porque Ele é eterno. Era isso que movia Paulo. Ele teve um encontro com Jesus. Em Atos ainda não. Em 2 Coríntios 13, 13. Algumas versões é 13, 14, tá? Esse versículo, em algumas bíblias está no versículo 13 e outras no verso 14. 2 Coríntios 13, 13 ou 13, 14, dependendo da versão que você tem. Aí, ó, nessa aqui é 13, 14. Olha o que Paulo vai dizer. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E a palavra que ele usa aqui para comunhão é koinonia. E koinonia fala de associação, participação conjunta, relação com alguém, intimidade. Então Paulo está falando a graça de Jesus. Ele usa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele fala a graça de Jesus, o amor de Deus e a koinonia, a intimidade, a interação com o Espírito Santo sejam sobre todos vocês. Agora imagine eu, íntimo da minha mulher, vendo ela só uma vez por semana, experimentando conversar, rir, falar com ela, só uma vez por semana. Não existe isso. Intimidade se constrói todos os dias. Precisa de tempo para isso. E é o que Paulo vivia. Em Atos, capítulo 1, verso 8. Jesus vai dizer, Jesus está com seus discípulos, ainda antes de ser assunto ao céu, ele vai falar, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o que é testemunhar de Jesus? Não é só simplesmente dizer o que Ele fez na sua vida, mas é ser como Jesus. Isso é testemunhar de Jesus. Essa palavra no original, essa palavra testemunhar, ela vai além de só dizer o que foi feito. Ela vai no sentido de ser um representante, de ser como é. Paulo teve o encontro de Jesus, ele se tornou testemunha de Jesus, como Jesus era. E se você for para Atos 11, 26, você vai ver o momento que eles estão em Antioquia, e o texto vai dizer que em Antioquia, Atos 11, 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Pela primeira vez olhar para aqueles homens, olhar para aquelas mulheres, e disseram, cristãos, gente que é como Jesus, porque teve um encontro com Jesus, e o Espírito encheu eles, e agora eles são como Jesus. É por isso que o espírito maligno olha para aqueles jovens e fala, eu sei quem é Jesus, e eu também sei quem é Paulo, porque o cara é igual a Jesus, ele é que nem Jesus, por isso eu sei quem eles são, mas vós, quem sois? Quem somos nós? Será que a gente está cheio desse espírito? Será que, às vezes eu me pergunto, será que o espírito é diferente? O espírito que se movia naqueles homens era um, o espírito do século 21 é outro. Porque eu nunca passei um lenço em mim e alguém foi curado. E eu não estou brincando agora.
Eu nunca vi a sombra de alguém curar. Eu não estou falando que essas coisas têm que acontecer, não, a minha sombra vai ter que curar, não. Mas eu estou falando de coisas sobrenaturais acontecerem comigo e com você. Porque eu estou cansado de ler histórias de gente que se move do Espírito. Eu quero ter as minhas experiências. E dizer, cara, isso aconteceu comigo. Comigo. Foi comigo, não foi com o outro não. Aconteceu comigo. O Espírito me disse e se moveu em mim. E fez. Amém? Uma vez a gente estava aqui na igreja. Yara, eu vou contar a sua história, licença. Posso? Agora tem que contar, né, Yara? E a Yara estava com um problema de estômago há muito tempo. Muito tempo. Ela não comia, ela não deitava direito, não era isso? Tinha hora para comer, não podia comer qualquer coisa. Sofrendo muito. E eu sabia do problema dela. A Nara sabia, todos os líderes sabiam, e os amigos sabiam da situação. E a gente estava aqui num culto, e o louvor benção e tal, e a Yara ali no cantinho dela. E aí veio um negócio na minha cabeça assim, vai lá orar com a Yara que ela vai ser curada agora. Irmãos, eu falei assim, para. Eu sei que ela está doente, ué. É muito fácil eu chegar lá e falar que ela vai ser... Olha a minha incredulidade, né? Aí depois eu ouvi assim, pega na mão da sua esposa, vai lá orar com a Yara, que ela vai ser curada agora. Eu falei, porque eu sei que ela está doente. Mas irmãos, o negócio foi me incomodando. Eu peguei na mão da Nara e falei, nós vamos orar pela Yara, ela vai ser curada agora. Irmãos, nós demos 4 passos. Quando a gente chegou, a Flávia chegou junto, a Flávia estava no fundo da igreja, ela chegou junto e falou, nós vamos orar porque a Yara vai ser curada. Eu falei, então tá. E a gente orou. E ela foi curada. Porque eu orei? Não. Porque Flávio orou? Porque o Espírito agiu. Mas essa é uma história. E eu não sei você, eu quero ter várias. Por mover-se e ouvir a voz do Espírito de Deus. Por estar cheio dele. E ao mesmo tempo sedento. Porque ele é infinito. É por isso que Paulo era reconhecido no inferno. Ele era cheio do Espírito. E ele era igual a Jesus. Amém? Em segundo lugar, Paulo tinha as motivações corretas. Lembra que eu não estou falando só de Paulo. Os apóstolos, aqueles homens, eles tinham as motivações corretas. Em contraste com aqueles 7 jovens. Em contraste com Simão, o mágico. Em contraste com tantos outros que a gente vai analisar em Atos. Com tantos outros líderes. Em contraste com os próprios fariseus e doutores da lei, saduceus, aqueles homens. Em contraste com as motivações deles. Paulo tinha as motivações corretas. E quando a gente se move pelas motivações erradas. Quando a gente se une pelas motivações erradas. O resultado de se unir em motivações erradas vai ser confusão e desastre. Então, quando a gente se reúne nesse lugar, quais são as nossas motivações? Qual que é a sua motivação de estar aqui? Qual é a sua motivação de servir ao Senhor nessa casa? Porque as nossas motivações têm que ser corretas. As nossas motivações têm que ser as mesmas. Pensa em uma igreja onde cada um tem a sua motivação. Onde cada um pensa, como que isso ia funcionar? Um corpo desconexo, onde a mão quer fazer uma coisa, mas o cérebro quer outra, e como é que funciona isso? Nós temos que ter a mesma motivação. Uma motivação que nos faz vir a esse lugar e ser família aqui. Olha o que eu estou dizendo, ser família. Como que você trata a sua família lá? Como que você trata? Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu cônjuge, seus filhos. Nós temos que ter essa convicção. Nós somos família aqui. Eu preciso respeitar o outro, essa convicção tem que estar dentro de nós. E outra coisa, Paulo não se movia por meio do poder que operava através dele, conseguir algo para si. Porque essa motivação, ela é leviana. Essa motivação, ela não cabe no Evangelho. Paulo não se movia pelo Espírito para conseguir coisas para si. Pensando em si.
pensando em ser glorificado. Quando a gente vai para Gênesis, se você quiser ir comigo, Gênesis capítulo 11, no verso 3. Eu já disse isso aqui uma vez para vocês. Gênesis capítulo 11, verso 3. Nós vamos ler a história da Torre de Babel. Aqueles homens se unem para construir uma torre. E no verso 3 vai dizer assim, ó, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram uns aos outros, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre que toque e chegue aos céus, e o nosso nome será célebre, porque não seremos espalhados. Ei, venham, vamos nos unir, e nós juntos vamos tocar o céu. Para quê? Para o nosso nome ser glorificado. Para conseguirmos as coisas para esta vida, para nós. Essa motivação é leviana. O que aconteceu? Deus veio e trouxe confusão sobre eles. Porque esse tipo de motivação gera confusão e desastre. Mas quando nos unimos com o coração desses homens, e qual era o coração desses homens? Eu vou me mover, eu vou viver o Espírito Santo, eu vou pregar o nome de Jesus, eu vou viajar por onde eu puder, estabelecendo, essa é a cabeça de Paulo, estabelecendo igrejas, estabelecendo pastores, estabelecendo bispos, homens que vão cuidar daquelas ovelhas, e cuidando e ensinando, e meses ensinando, anos ensinando, horas ensinando e falando. Para quê? Para que ele fosse reconhecido como Paulo, o homem, o cara, o mestre? Não. Mas os olhos de Paulo estavam na eternidade. Era lá que os olhos dele estavam. Essa é a motivação correta. Nos unimos aqui, como cantamos, com fome e sede. E recebemos da sua glória. Para quê? Para sermos abençoados. Para que Deus trate das nossas demandas apenas. Não. Mas para a eternidade. Para cumprir aquilo que através de nós o Senhor quer fazer. Para a eternidade. Deixa eu te falar uma coisa a respeito de propósito, seja lá qual for o teu propósito. Uma vez eu escutei uma história de que o propósito é aquilo que você faz naturalmente. Eu escutei essa história de um pastor que estava no aeroporto e ele estava lá esperando o avião que ia levar ele, chegou e parou lá o avião e ele está olhando os homens ali mexendo no avião e colocando combustível, e desce mala e sobe mala, aquele tanto de preparação, aquele tanto de gente. E do nada ele olhou e viu um pássaro assim, parado. E olhou para o avião, e quando ele olhou, o pássaro deu um pulinho e voou. Aí o Espírito falou com ele, tá vendo? Quando você nasce para o negócio, não precisa dessa maracutaia toda. É só dar um pulinho e voar. Esse é o seu propósito. Tem uma máxima aí que fala assim, ó, tem 2 dias importantes na sua vida. O dia que você nasce e o dia que você descobre por quê. E eu concordo. O dia que você descobre por que você nasceu, é muito importante. Porque isso vai trazer significado. Cara, eu nasci para isso. Quer dizer que eu vou funcionar nisso daqui. Olha que massa. Isso vai te dar gozo, alegria, você vai fazer com alegria. Só que o problema está em pensar que viver o seu propósito é para que você seja feliz. O problema está colocar a felicidade, o gozo, a satisfação, a alegria de fazer essa coisa como a finalidade. Não. É parte. É consequência. A consequência de descobrir por que eu nasci é que eu vou ser muito feliz. Porque eu vou fazer exatamente o que eu nasci para fazer. Mas qual que é o objetivo? E era aí assim que esses homens viviam. O objetivo é o avanço do reino. Porque naquilo que você é bom, naquilo que você faz de melhor, o Espírito vai se manifestar através de você. Através de você. Às vezes a gente pensa que o propósito de Deus é só se tornar um pastor, se tornar um líder de célula, se tornar um pregador, se tornar um mestre, ensinar. Não. 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 Às vezes Deus quer que você seja apenas mãe. É o propósito de Deus para a sua vida. Você vai ser mãe.
vai ter um filho, vai ter dois, vai criar eles. Aleluia. Esse é o seu propósito. Talvez o seu propósito é mesmo ser um empresário. Talvez o seu propósito é mesmo ser o que você trabalha hoje, o que você é hoje. Talvez é isso que é o seu propósito. Você ficar lá, cara, eu nasci para isso aqui. Amém. Busque isso. Se você sabe o que é, glória a Deus, isso é fantástico. Se você não sabe, meu querido, corre atrás. Para que você nasceu? Qual que é o seu propósito? Vai funcionar em quê? Mas entenda que felicidade, gozo, alegria, satisfação é parte do pacote, não é o objetivo final. Quando eu descubro e eu sou alguém que caminho no reino de Deus, o porquê eu nasci, eu vou falar, rapaz, agora ninguém me segura. Porque através disso que eu sou bom, o reino vai crescer. O reino vai aumentar. O reino precisa de empresários cheios do Espírito Santo, de estudantes que vão fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, cheios do Espírito Santo. De alunos nas escolas, cheios do Espírito Santo. De balconista, irmão, você nasceu para ser balconista. Glória a Deus, mas cheio do Espírito Santo. E isso vai produzir algo. E a sua motivação tem que ser correta. O problema é que a gente quer descobrir o propósito para ser feliz, como finalidade. Não, para que o reino cresça e o nome dele avance, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então descobre logo o que você tem que fazer e alimente o seu coração das motivações certas, como Paulo e os outros homens de Deus faziam, com o coração cheio da motivação correta. Em 1 Coríntios 9, 23, você não precisa abrir comigo, Paulo vai dizer, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Tudo que eu faço é por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele, para participar das bênçãos do Evangelho. E no verso 24, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Correm de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa e logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha só, ele está dizendo, os atletas vão para as Olimpíadas, e eles treinam, e aquele é o propósito daqueles homens, mas o que eles querem? Bater recordes, subir lá, e pegar uma coroa que se corrompe, que acaba, e que depois ninguém mais lembra. Nós trabalhamos e fazemos e vivemos e nos movemos para um dia chegar diante do Senhor e Ele dizer a frase. Que frase? Servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor e recebe uma coroa incorruptível e que pela eternidade vai ficar contigo. É o que Jesus diz em Mateus capítulo 6. Buscar tesouros no reino do céu. Buscar tesouros lá. Então, se encher das motivações certas. Em Atos 20, 24, Paulo vai dizer, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu não importo com a minha vida. Se tão somente eu fizer o que Ele mandou fazer. Amém? Enche seu coração da motivação correta, querido. Em terceiro lugar, para a gente terminar. Paulo morreu para si mesmo. Tem um texto famoso em Gálatas 2:20. Se você quiser abrir comigo, Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 vai dizer, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo morreu para si mesmo. Ele está dizendo, quem vive é Cristo, que vive em mim. E será que a gente realmente entende o que significa morrer para si mesmo? Morrer para si mesmo é colocar as demandas do reino à frente das nossas demandas.
é ficar calado quando tinha todo o direito de falar. É colocar o outro como superior a si mesmo. É amar, orar, interceder e estender a mão para o inimigo. Isso é morrer para si mesmo. É ser bom quando o mundo inteiro é mau. É acolher quando todo mundo põe para correr. É abraçar quando todo mundo rejeita. É ter motivos para odiar, detestar, amaldiçoar e decidir abraçar, amar, respeitar. É colocar as diferenças de lado. Morrer para si mesmo é olhar para o meu irmão e colocar as diferenças de lado. Eu não vou expor ninguém aqui, mas irmãos, eu não tenho a mesma idade do Jorge. O Jorge é um homem muito mais maduro do que eu, e nós somos pastores juntos. O que quer dizer que ele tem uma cabeça porque ele tem mais experiência. Tem outras experiências. E eu tenho outra cabeça. Outra cabeça. Eu estou dizendo isso aqui porque entre nós não há diferença. Irmãos, não há diferença entre mim e o Jorge. Porque eu chego aqui e ele é meu superior. Maior do que eu. Eu trato assim. E eu já ouvi me tratar assim. Um rapaz muito mais novo do que ele. E eu dizer uma coisa, e o Jorge olhar para mim e falar, vamos fazer, porque você está falando. Eu falo, que coisa louca. Esse cara é mais velho que eu. Mais experimentado que eu. É olhar para o outro e não colocar aquilo que eu queria que ele fosse. Sabe? Mas olhar para o outro e olhar para o esforço dele. E olhar para as debilidades dele e decidir ser suporte. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. É que na onde o outro está mancando, eu vou lá e o ajudo. E não derrubo ele. Isso é morrer para si mesmo. É ter motivos para apontar o dedo e dizer um monte de coisas. Mas se calar e respeitar, e amar, e decidir caminhar junto. Isso é morrer para si mesmo. E não me diga o contrário. Não me diga o contrário. Nós não podemos viver uma igreja onde eu coloco as minhas demandas, onde eu olho para o meu líder e eu gero expectativas a respeito dele, e só isso. Líderes também choram, igreja. Líderes também sentem dor. Orem pelos seus líderes. Não julguem os seus líderes. Orem por eles. Apoiem. Intercedam. Chore com eles. Não coloque as suas expectativas humanas sobre eles, porque são homens e com certeza vão errar. As nossas expectativas têm que estar no Senhor e na força do seu poder. Isso é morrer para si mesmo. E Paulo fez isso. Paulo vivia assim. Não sou eu quem vivo mais. Não sou eu que mando mais na minha vida. Não sou eu que decido mais as coisas. Ele decide, Ele faz, Ele manda, eu obedeço. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria que você, nesse momento, orasse, antes da gente encerrar. Senhor, que eu seja cheio do seu Espírito. Irmãos, é simples, é só pedir. Não precisa de trovões, canções, arrepios. É só com pureza e humildade de coração dizer, porque o próprio Cristo vai dizer que o Espírito vai ser derramado a todos aqueles que pedirem. Então, Espírito de Deus, essa tem que ser sua oração agora, simples e singela. Enche a minha vida.
para que eu me mova e exista e faça as coisas para o seu reino. Haja através de mim, não encontre em mim resistência, mas usa a minha vida. Espírito de Deus, reoriente as minhas motivações. Reoriente as minhas motivações. Que aquilo que eu nasci para fazer seja uma resposta de quem Tu és para esse mundo. Que aquilo que eu nasci para ser e fazer diga aos outros quem Tu és. Brilha em mim, Senhor. Brilha em mim, em um mundo cheio de escuridão. Cresce em nós, Jesus, e nos ensina o que é morrer para nós mesmos.